Começamos aí, então, com a introdução à química orgânica, lembrando que todo conceito, antes de ser introduzido, ele conta com alguns pré-requisitos. Nossos pré-requisitos aqui, então, são os conhecimentos aí ligados à ligação iônica, ligação covalente e coordenada, ligações simples, duplas e triplas. E ainda nesse conceito, né, nesse contexto, falando a respeito dos nossos pré-requisitos, a gente vem aqui, ó, com essas três imagens, que elas mostram pra gente quando eu tenho ligações iônicas, ligações covalentes, ligações coordenadas. Então, as ligações iônicas, elas se dão entre ametal e metal, com a transferência definitiva de elétrons, tá certo? As ligações covalentes, elas se dão com o compartilhamento de elétrons, tá certo? Entre ametais ou ainda entre o hidrogênio e algum ametal, tá certo? As ligações do tipo coordenadas também são ligações covalentes, porém, elas ocorrem após alguma espécie já ter se estabilizado dentro da estrutura, e aí ocorre como se fosse uma espécie de empréstimo de par de elétrons para uma outra espécie que também faz parte dessa estrutura. Tudo isso a gente viu no ano passado, eu espero que vocês ainda tenham isso dentro da cabecinha de vocês. E pensando também no seguinte, pensando que para os compostos orgânicos, o que vai ser mais importante para a gente são essas ligações covalentes, ok? Ainda temos os pré-requisitos que são reconhecimento de ligação simples, dupla e tripla. Então, só para visualizar aqui, ó, cada risquinho desse aqui, ó, onde o cursor está passando, ele indica uma ligação do tipo ligação simples. E essa ligação simples, né, cada um desse risquinho, indica um par de elétrons, ó, esses par de elétrons que estão aqui, ó, tá? Eles podem ser representados por um risquinho. Então, esse risquinho indica um par de elétrons sendo compartilhados, tá certo? Quando eu tenho um duplo risquinho, né, uma dupla ligação, é porque eu tenho dois pares de elétrons. E quando eu tenho três risquinhos, uma tripla ligação, é porque eu tenho nada mais do que três pares de elétrons, tá certo? Para começar aí, nós temos a teoria do vitalismo, tá? O que seria a teoria do vitalismo? Bem, então é importante, antes de falar sobre isso, a gente lembrar o que conseguir diferenciar o que é um composto orgânico do que era um composto inorgânico, isso lá por volta do ano de 1800 e qualquer coisa, né? Entre 1800 e 1830, mais ou menos. Vamos pensar no seguinte, os compostos inorgânicos seriam aqueles que são provenientes de tudo que não é vivo, por exemplo, dos minerais, tá? E os orgânicos seriam aqueles provenientes dos seres vivos, ok? Então, o que seria a teoria do vitalismo, ou a teoria da força vital? Ela teria sido proposta por Berzelius, né, por volta de 1807, e ele dizia que somente seres vivos são capazes de reproduzir compostos orgânicos, de produzir compostos orgânicos, tá? O Euler, que era um estudioso do mesmo laboratório de Berzelius, em 1828, ele conseguiu comprovar, sem querer, porque não era essa a ideia dele, né, que a teoria da força vital, ela estava errada. Ele pegou um composto inorgânico, que era o cianato de amônio, ele aqueceu o cianato de amônio e conseguiu fazer com que ele se transformasse em ureia, que é um composto orgânico. Dessa forma, caiu por terra a teoria da força vital e, a partir daí, houve um crescimento assim, exponencial dos estudos em cima dos compostos orgânicos, né, das formas de sintetizar compostos orgânicos. Bem, para entender nesses compostos orgânicos, é interessante a gente entender algumas peculiaridades que são dadas ao carbono, né? Essas peculiaridades, essas particularidades, né, que são inerentes ao carbono, elas podem ser aqui, ó, bem resumidas nos postulados de Kekulé, tá? Que postulados são esses? Bom, primeiro, o carbono é tetravalente. O que isso significa? Significa que ele faz 4 ligações. Ele precisa fazer 4 ligações para se estabilizar, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o carbono fazendo as 4 ligações. Cada risquinho desse aqui, ó, que a gente já sabe que é uma ligação simples e que indica um par de elétrons, né, sendo compartilhado. Cada risquinho desse é uma ligação. Aqui tem 4 ligações, ó. Olha esse carbono aqui, ó, onde o cursor está passando. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Porque tem uma duplinha aqui, ó. Olha esse carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
tá certo? Então, não importa se a ligação é simples, dupla ou tripla, ele vai fazer até 4 ligações, ok? Ligantes, ele pode ter, ó, aqui ele tem 4 ligantes, que são os 4 hidrogênios. Se eu olhar esse primeiro carbono aqui, ele tem 3 ligantes, que é 2 hidrogênios mais esse outro carbono aqui, tá? Então, ligantes, não necessariamente ele tem que ter 4. Agora, ligações, ele faz 4, tá? As 4 valências do carbono, elas são equivalentes, tá? O que significa isso? Significa que desde que o meu carbono faça apenas ligações simples, tá igual aqui, ó, nesses casos aqui, tá? As valências, elas vão equivaler, vão se equivaler, elas vão ter o mesmo valor, tá certo? O que isso significa? Significa que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 hidrogênios e um cloro, né? 4 ligantes, 3 ligantes iguais e um diferente aqui que é o cloro. Tanto faz eu colocar o cloro nessa posição, nessa ou nessa. Por quê? As valências, elas se equivalem, tá? Desde que eu tenha ligações simples. Tá certo? E, por fim, o carbono, ele é capaz de formar cadeias. O que significa o carbono ser capaz de formar cadeias? Cadeias carbônicas são carbonos ligados em série, tá? Eles se ligam entre si e são capazes de formar cadeias enormes. E isso é uma peculiaridade, uma particularidade dada somente ao carbono, ok? Daí ele ser tão especial. E é em cima disso que a gente vai estar trabalhando daqui para frente. E, pessoal, continuando então, pensando já nessas particularidades aí relativas ao carbono, nós temos as fórmulas que são utilizadas para quê? Para simbolizar essas cadeias que são formadas pelos átomos de carbono, né? Nós temos aí a fórmula molecular, né, que representa o número de átomos de cada elemento existente em uma molécula, né? Então, por exemplo, aqui nós temos 6 carbonos com 14 hidrogênios, né? Então, qual seria a nossa fórmula molecular? Nós temos aqui a nossa fórmula molecular, C6H14, certo? É a representação, tá? E nós temos a fórmula empírica ou fórmula mínima, que vai representar o quê? A menor proporção inteira possível entre os átomos de uma molécula. Nesse caso aqui, ó, dessa estrutura, a fórmula mínima seria C3H7. Por quê? Porque tanto 6, que é o número de átomos do carbono, quanto 14, que é o número de átomos do hidrogênio, são divisíveis por 2, tá? Então, o menor número inteiro possível aqui seria C3H7, ok? A gente fala sobre a fórmula estrutural, né, que é uma forma mais clara, objetiva e didática, né, de formular a representação, né, desses compostos orgânicos ao longo do estudo da química, né, e são várias as fórmulas estruturais. Nós temos a completa, né, que é onde mostra todas as ligações existentes dentro dessa espécie, né? Quando a gente tem aqui a molécula da água, por exemplo, né? Tá mostrando aqui o oxigênio, que faz ligação simples com o hidrogênio, né? 2 ligações simples com o hidrogênio, está tudo representado aqui. Nós temos a condensada, né? Que é uma forma mais fácil de ler e escrever, né? E a gente costuma simplificar essas estruturas a fim de dizer que elas estão mais condensadas, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem uma fórmula estrutural completa, né? Ela tá aqui aberta, mostrando todas as ligações. Quando a gente vem nessa outra parte, o que a gente visualiza? Ó, a gente deu uma diminuída, tá? Nessa estrutura. Lá mostrava todos os hidrogênios abertinhos com as ligações, né, que existiam. Aqui não, aqui eu condensei, coloquei só o número de hidrogênios junto com o carbono e só demonstrei as ligações entre os carbonos, né? Eu também posso estar escondendo todas essas ligações, escrever assim, ó, tudo juntinho, ou ainda tá diminuindo um pouco mais. De que forma? Por exemplo, aqui eu tenho H3C, coloquei o H3C aqui. Aqui eu tenho o CH2, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ó, 5 vezes. Coloquei aqui CH2, fecho parênteses, 5, mostrando que ele aparece 5 vezes, finalizo com CH3, igual a gente vê aqui, ó, finalizo com CH3, certo? Aí a gente segue aqui, ó, né, com a fórmula estrutural condensada linear ou fórmula bastão, que é a mais simples que existe, a mais simples. O que nós temos aqui? A gente vai formar o composto por linhas em zigue-zague,
tá? E as pontas, tá? Essas pontinhas aqui, ó, que eu tô representando, mostrando aqui com o cursor, ó, vocês estão vendo essas pontinhas aqui, ó? Cada pontinha dessa representa um carbono. Então, eu tenho um carbono aqui, tem outro carbono aqui, outro carbono aqui. Entre esse carbono e esse carbono tem uma ligação simples, porque esses risquinhos aqui, ó, esse risquinho simples aqui, ele indica uma ligação simples, tá certo? Ó, descendo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá vendo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, essa estrutura aqui é exatamente essa estrutura aqui. Só que dessa forma aqui, ela está escrita da fórmula mais simplificada, da forma mais simplificada possível, tá certo? A gente sabe que cada arestazinha, cada pontinha dessa aqui indica um carbono, sabe que um risquinho simples indica uma ligação simples, e como não tem nada mais desenhado aqui, a gente sabe que as ligações que faltam, visto que o carbono faz 4 ligações, elas são hidrogênio, tá certo? Ó, então, isso aqui é o mesmo que isso aqui, tá? Então, a gente continua aqui, né? Aqui nós temos a fórmula de Lewis. O que seria a fórmula de Lewis? Ela indica os elétrons, né, da camada de valência de cada participante. Indica os elétrons que participam da ligação, né? A gente sabe que são os elétrons da camada de valência que participam. Então, o que nós temos? O carbono com 4 elétrons na camada de valência, o hidrogênio, cada hidrogênio com um elétron, né? E aqui está indicando, né, o número de elétrons que participam aí da ligação a fim de fazer com que a estrutura ela ocorra, tá certo? Então, são as formas, né, as fórmulas possíveis de estar se expressando uma cadeia carbônica. Bem, então agora a gente pode trabalhar com a classificação dos carbonos dentro de uma cadeia, né, de uma cadeia carbônica, e existem alguns critérios, né, para poder estar classificando esses carbonos. Neste capítulo, agora a gente vai estudar apenas 2 critérios, mas à frente a gente vai ver os outros critérios que são utilizados aí na classificação, tá? A gente começa quanto à ligação com outros carbonos. Então, nós temos 4 classificações possíveis. O carbono ele vai ser classificado como carbono primário quando esse carbono estiver ligado diretamente a, no máximo, um carbono, tá? Secundário, quando ele estiver ligado a outros 2 átomos de carbono. Terciário, quando estiver ligado a outros 3 átomos de carbono, e quaternário, quando estiver ligado a outros 4 átomos de carbono. Ó. A gente pode ver aqui, nesse exemplo, especificamente aqui, ó, o que a gente tem? Olha aqui de vermelhinho, ó, o que tá aqui de vermelhinho, olhem aqui, presta atenção no cursor, tá? O que nós temos? Tá aqui um pouquinho. O que nós temos aqui, ó? Esse carbono que tá de vermelhinho, ele tá ligado a 1, 2, 3, 4. Ele está diretamente a outros 4 átomos de carbono. Então, eu digo que ele é quaternário, tá? Esse da pontinha aqui, ó, que está de laranja, ele está ligado diretamente a um outro átomo de carbono. Porque o que está ligado nele diretamente aqui, ó? São hidrogênios, né? Então, somente um átomo de carbono. Então, ele é primário, certo? Esse aqui de verdinho, ó, o que acontece? Ele está ligado aqui, ó, a esse verdinho aqui. Ele está ligado a este átomo de carbono e a este outro átomo de carbono aqui, ó. Então, eu digo que ele é secundário. Esse azulzinho aqui, ele tá ligado a 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Então, eu digo que ele é o quê? Terciário, tá certo? Observem bem essa estrutura aqui e tentem reconhecer, tá? Essas ligações aqui, ó, entre esses carbonos para poder estar fazendo a classificação, tá certo? Bem, uma outra forma de classificar os carbonos é de acordo com o tipo de ligação que ele faz, tá? Neste caso, o que nós temos? Ó, nós temos o carbono que pode ser saturado ou insaturado. O carbono saturado é aquele que possui apenas ligações simples. O insaturado, que possui ligações duplas ou triplas. Então, este carbono aqui, ó, por exemplo, ó, o meu cursor está mostrando aqui para vocês, tá? Ele tem, ó, ligação simples aqui, ó. Tá vendo? Só tem ligação simples entre outro carbono aqui, ó. Então, esse carbono, ele é o quê? Saturado. Esse carbono aqui, o que ele tem? Ligação dupla. Então, ele é um carbono que possui o quê? Insaturação. Ele é um carbono insaturado, tá certo? Então, são 2 formas de estar classificando o carbono. Quanto ao número de carbonos que está ligado